Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, te ergue, aonde você estiver, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nas suas vidas. Sem mais delongas, você que está me vendo nesta hora, assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu vou soltar esse vídeo, não saia. No final eu estarei orando pela tua vida, casa, família. Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Leandro, tenho 33 anos, sou técnico em informática e durante muito tempo me considerei um cristão consciente. Desses que questionam, analisam, não engolem tudo o que ouvem no púlpito. Cresci na igreja, sim, mas com o tempo comecei a enxergar muita coisa errada, especialmente quando o assunto era dinheiro, e foi aí que comecei a endurecer o coração, principalmente quando o assunto era dízimo. Lembro do dia em que vi meu pai ser praticamente expulso da igreja, onde serviu por mais de 20 anos como zelador. O pastor novo da época o acusou de desviar materiais de limpeza. Eu era adolescente e vi meu pai sendo humilhado diante da congregação, sem prova nenhuma, sem misericórdia. Aquele dia matou minha confiança na liderança da igreja. Desde então, comecei a enxergar o sistema como um grande negócio, onde uns poucos se aproveitam da fé dos outros. Anos depois, já casado com Raquel, eu ainda frequentava a igreja, mas só por costume, e confesso, parte disso era para manter a paz no casamento. Ela é uma mulher de fé firme, dessas que não perdem culto, que jejuam caladas, que oram por horas sem se exibir. Eu a respeitava por isso, mas não conseguia mais me entregar como antes, principalmente quando o pastor subia no altar e falava de fidelidade no dízimo. Raquel tentava conversar comigo. Ela falava com calma, nunca me pressionava. Dizia que a bênção de Deus também passava pela obediência. Eu respondia com ironia: obediência? Obediência a quem? Ao pastor que anda de SUV e posta foto tomando vinho chileno? Ela suspirava e me deixava falando sozinho. Na igreja que frequentávamos, o pastor Cláudio era novo, carismático e popular. Jovem ainda, talvez uns 40 anos. Mas ele tinha um estilo que me incomodava. Terno de marca, relógio caro, carro sempre brilhando. Eu não conseguia olhar para ele sem sentir um gosto amargo na boca. Esse aí deve ganhar mais em um culto do que eu no mês inteiro consertando o computador, eu murmurava. Teve uma vez que ele pregou sobre Malaquias 3, aquela parte que fala sobre roubar a Deus. Raquel estava ao meu lado e chorava. Eu cruzei os braços e falei bem baixinho: chora mesmo, para ver se ele te convence a dar teu salário para ele. Ela fingiu que não ouviu, mas ouviu. Não que eu fosse um pão duro. Eu ajudava quando podia. Dava cestas básicas, pagava curso para sobrinho, comprava remédio para vizinha. Só que eu fazia isso por conta própria. Achava que era melhor do que dar o dinheiro na mão de um pastor para ele decidir o que fazer. Me sentia justo, honesto, coerente. Não queria sustentar estrutura rica com discurso de sacrifício. Sempre pensei assim. E na minha cabeça, Deus entendia meu lado. Afinal, Ele conhece o coração da gente, não conhece? As coisas começaram a me incomodar mais ainda quando vi alguns membros pobres da igreja apertando as finanças para dizimar. Uma irmã que morava na vila, com filhos pequenos, dizendo que deixava de comprar mistura para honrar a Deus. E o pastor, ouvindo aquilo, só sorria e dizia: você vai colher em dobro, irmã. Aquilo me dava raiva. Uma vez, fui mais direto com Raquel. Estávamos jantando e eu falei: você já parou para pensar que talvez a gente esteja sendo enganado? Que esse negócio de dízimo hoje é só mais uma ferramenta de controle? Ela largou o garfo devagar, me olhou com calma e disse: mesmo que o homem desvie, Deus continua justo e Ele nos testa naquilo que mais queremos proteger. Fiquei calado, mas por dentro me senti desafiado.
como se ela dissesse que eu era medroso por não confiar. Mas a verdade é que eu não confiava mesmo. Não neles, não no sistema. Talvez nem tanto em Deus. Teve uma época que eu até fiz um teste comigo mesmo. Decidi guardar o dízimo separado numa conta. Não entregava, mas também não gastava. Queria ver o que acontecia. Mas com o tempo, comecei a usar o dinheiro para outras coisas. Uma TV nova, um jantar melhor, uma viagem que sempre adiava. No fundo, eu sabia o que estava fazendo, mas preferia justificar dizendo: Deus quer que a gente viva bem. Raquel nunca perguntou diretamente se eu dizimava. Acho que ela já sabia, mas ela orava por mim. Eu percebia quando ela me olhava dormindo ou colocava a mão no meu ombro enquanto eu mexia no notebook. Tinha um peso ali, uma tristeza silenciosa. Eu zombava, mas não era feliz. No fundo, eu vivia com uma sensação constante de estar pisando fora da linha, como se estivesse testando os limites de uma cerca elétrica. Sabia que podia levar um choque, mas continuava esticando o braço. No grupo de WhatsApp com os amigos da adolescência da igreja, eu mandava piadinhas. Meme do pastor com legenda CEO da Fé S.A. Imagem de cofre com a frase dízimo depositado com sucesso. Aguarde suas bênçãos em 72 úteis. Todo mundo ria. Eu também. Mas depois, sempre vinha um silêncio estranho. Certa vez, Raquel me chamou na varanda. Era fim de tarde, céu meio alaranjado. Ela estava com a Bíblia aberta, mas sem dizer nada. Me ofereceu café e falou: Você ainda ama a Deus, Leandro? Eu não respondi. Só dei um gole no café e mudei de assunto. A verdade é que eu já não sabia mais. Eu orava, raramente, jejuava, nunca, lia a Bíblia, só quando queria criticar alguma doutrina. Minha fé virou análise, debate, resistência, mas eu ainda estava lá, todo domingo, sentadinho no banco. Como se bastasse. Na minha cabeça, eu era esperto, não era manipulado, não dava dinheiro para engordar pastor nenhum. E se Deus tivesse algo contra mim, Ele que me dissesse diretamente. E foi exatamente o que Ele fez. No início, parecia apenas uma fase ruim. Todo mundo passa por períodos difíceis, certo? Só que comigo, as coisas começaram a desandar rápido demais. Um cliente antigo que me pagava mensalmente há anos simplesmente sumiu sem explicação. Cancelou o contrato, bloqueou meu número e ainda deixou uma dívida. Tentei engolir aquilo, mas foi só o começo. Na semana seguinte, o carro não ligou. Chamei o mecânico e ouvi ele dizer, coçando a cabeça: Cara, isso aqui parece sabotagem. Cortaram o fio debaixo do painel. Meu coração disparou. Sabotagem? Quem faria isso comigo? Deixei o carro na oficina e peguei um Uber para casa, pensando em tudo o que estava acontecendo. No meio do caminho, o aplicativo do banco apitou. Cartão clonado. Compras em outro estado. Perdi o controle. Quando cheguei em casa, já era noite. A luz do corredor tremia como se fosse queimar. Raquel estava sentada no sofá, com a Bíblia no colo, mas não disse nada, só me olhou. Senti vontade de desabafar, mas o orgulho falou mais alto. Joguei a mochila num canto e fui direto para o chuveiro. Durante o banho, fiquei encarando a água escorrendo e pensei: será que é alguma maldição? Será que estou pagando por não dizimar? Mas logo sacudi a cabeça. Besteira, coincidência, vida é assim mesmo. Só que, quanto mais eu tentava racionalizar, mais pesado o ambiente ficava. Raquel começou a agir diferente, mais quieta, mais firme. Não brigava, não cobrava. Mas eu percebia que ela estava em guerra espiritual. Certa manhã, vi um frasco de óleo ungido escondido atrás do armário do banheiro. Fingi que não vi, mas vi. Às vezes, ela me olhava no meio da noite. Eu fingia dormir. Outras vezes, ouvia a voz dela baixinha, orando por mim na cozinha. Ela sussurrava meu nome com lágrimas. Senhor, quebra o orgulho do Leandro.
Não o deixe cair nas mãos do inimigo. A casa começou a mudar. De forma quase imperceptível, o relógio da cozinha parou às 3h33 da manhã. Eu ajustava. Ele voltava a travar no mesmo horário. A geladeira fazia um barulho que mais parecia uma respiração. As lâmpadas estouravam com frequência. Um cheiro de queimado vinha do nada. Numa madrugada, acordei com o coração disparado. Tinha sonhado que estava sendo sufocado por uma mulher sem rosto. Ela ria e sua pele era acinzentada como cinza viva. Acordei suando, mas o quarto estava gelado, muito gelado. A janela fechada e mesmo assim o vento fazia a cortina se mover. Fui ao banheiro e ao acender a luz, senti uma tontura forte. Me apoiei na pia. Quando olhei no espelho, juro por Deus, vi alguém atrás de mim. Não era reflexo meu. Era algo parado, alto, com olhos fundos e sorriso largo. Pisquei. Sumiu. Mas o cheiro de enxofre ficou. No dia seguinte, Raquel fez café e me olhou nos olhos. Você tá estranho, Leandro. Tem algo na sua volta. Eu sinto. Respirei fundo, fingindo calma. Coisa da sua cabeça. Mas até minha própria voz saiu trêmula. Passei a evitar espelhos. Um dia, enquanto mexia no computador, senti como se alguém tivesse passado atrás de mim tocando minha nuca. Virei com tudo. Nada. Só eu no escritório. Mas deixei a máquina ligada e saí. Não voltei lá pelo resto do dia. Raquel começou a ungir os cantos da casa em silêncio. Ela evitava confrontos, mas sua presença me incomodava. Era como se o bem dela denunciasse o mal que estava crescendo em mim. Às vezes, minha cabeça doía só de ouvi-la orar. Comecei a perder o sono. Ficava andando pela casa de madrugada. A luz do corredor tremia. A TV ligava sozinha na sala. O cachorro do vizinho uivava sempre às 3 da manhã. Eu tentava rir daquilo, mas meu coração sabia. Não era normal. Teve uma noite em que acordei no sofá com uma sensação estranha, como se tivesse perdido tempo. Olhei o relógio. 3h33. De novo. Fui ao banheiro e o espelho estava embaçado. Escrevi com o dedo, Deus. Quando me afastei, a palavra sumiu. E uma nova palavra apareceu, como se riscada de dentro para fora. Meu. Raquel me acordou certa noite com os olhos cheios de pavor. Disse que me viu dormindo de olhos abertos, sussurrando palavras que não eram em português. Leandro, você estava falando com alguém, como se estivesse recebendo instruções. Levantei da cama rindo. Você está assistindo muito filme de crente. Mas até minha risada soou estranha para mim mesmo. Fui ao banheiro e me encarei no espelho. Eu estava pálido, tão pálido que parecia outra pessoa. Toquei meu rosto e senti frio. Meu próprio toque era gelado. Naquela madrugada, Raquel me esperou dormir e ficou em pé ao meu lado, orando em línguas, com a mão no meu peito. Eu não lembro de nada disso, mas ela me contou depois. Disse que meu corpo tremia e que, em determinado momento, uma sombra passou atrás de mim e desapareceu na parede. A partir daquele dia, ela começou a jejuar por mim. Não me contou, só descobri mais tarde, quando encontrei uma anotação dela num caderno. 3º dia de jejum pelo Leandro. Deus, salva o meu marido antes que ele se perca. Mas eu continuava irônico, cético, duro. Mesmo com tudo à minha volta desmoronando, eu me recusava a ceder. Ainda achava que Deus estava sendo exagerado, que era tudo coincidência ou paranoia da minha esposa. Só que no fundo mesmo, eu já sabia, alguma coisa estava vindo, e ela não era boa. Naquela noite, eu estava sozinho em casa. Raquel tinha ido ao culto de oração na igreja. Eu disse que ia, mas inventei uma dor de cabeça para não ir. A verdade é que eu não queria estar naquele ambiente. Aquele povo me incomodava com aquele ar de santidade. Fiquei assistindo um vídeo no celular. Nada demais, só distração. Mas quando percebi, já eram quase 11 da noite e a casa estava tomada por um silêncio incômodo.
Desliguei o celular e olhei em volta. A luz do corredor estava apagada, mas a da cozinha acesa. O som da geladeira era o único ruído que preenchia o ambiente. Levantei para apagar e ir dormir. Quando passei pelo espelho da sala, tive a sensação de que alguém me observava. Dei meia volta rápido, mas só vi meu reflexo. Ou, pelo menos achei que era o meu. No banheiro, escovei os dentes e fechei a torneira com força. Ao levantar a cabeça para olhar o espelho, senti uma tontura súbita, como se o chão tivesse se movido. Me apoiei na pia e fechei os olhos por alguns segundos. Quando abri, vi algo no reflexo, algo atrás de mim. Era uma mulher, ou melhor, parecia uma mulher. Ela estava nua, mas sua pele era acinzentada, quase metálica. Os olhos pretos como carvão. Os cabelos longos e colados ao corpo como serpentes molhadas. E aquele sorriso largo demais, falso demais, congelado. Virei o rosto com tudo, mas não havia ninguém no banheiro. Só o vapor do chuveiro que nem tinha sido ligado. Voltei a olhar para o espelho. Nada. Mas o cheiro mudou. Um odor forte, misturado de enxofre com perfume barato. Uma mistura que enjoava. Saí do banheiro e fui direto para o quarto. Mas antes que chegasse, ouvi uma risada feminina vindo da cozinha. Uma risada fina, sensual, debochada. Travei no meio do corredor. Meu coração começou a bater no peito como se fosse explodir. Leandro, a voz me chamou pelo nome. Era doce, quase carinhosa, mas tinha algo errado, algo muito errado. Leandro, vem cá, você já é meu. Travei. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. Olhei para a porta da cozinha. Estava entreaberta, luz acesa, mas não havia sombra alguma no chão, nenhuma silhueta, nenhum movimento. A voz voltou, agora mais perto. Você cansou de dar o que é de Deus para homens gananciosos, e eu te entendo. Você não quer ser enganado. Você é inteligente, Leandro. Meu corpo inteiro se arrepiou. Aquilo sabia o que eu pensava. Sabia o que eu falava em segredo. Minhas pernas começaram a andar sozinhas, como se atraídas. Me aproximei da porta da cozinha devagar. O cheiro de enxofre ficou mais forte, e a luz começou a piscar. Quando empurrei a porta, não vi ninguém. Mas ouvi a risada do meu lado esquerdo. Virei bruscamente. Uma mulher estava sentada em cima da mesa. Aquela mesma figura. Mas agora, com olhos vermelhos como brasa e dentes negros, pontiagudos, pingando um líquido escuro, ela me encarou e disse, com a mesma voz sedutora: "Você já parou de entregar a Deus. Agora só falta se entregar de vez para mim." Tentei gritar. Nada saiu. Tentei correr. Minhas pernas travaram. Ela desceu da mesa com passos lentos, sensuais. A cada passo, o chão parecia queimar sob seus pés. O som do relógio da parede desapareceu. A casa ficou muda. Era como se eu tivesse sido arrancado da realidade. Ela chegou tão perto que senti seu hálito, frio como gelo. Seus olhos penetravam os meus, e eu me vi nela. Literalmente. Meu reflexo estava nos olhos dela, e no reflexo, eu estava acorrentado, ajoelhado diante de um trono escuro. Você já é meu, Leandro, só está demorando para aceitar. Ela passou os dedos pela minha face, e quando tocou meu peito, senti um choque. Caí no chão, engasgado, como se algo estivesse me enforcando por dentro. Acordei, no mesmo lugar, deitado na cozinha. Luz apagada. Mas havia uma marca no chão. Uma marca oval, como uma pegada. Ou melhor, uma queimada. Tentei me levantar, mas minhas mãos tremiam. Me arrastei até o sofá e fiquei ali por horas. Não tive coragem de ir até o quarto. Quando Raquel chegou e me viu daquele jeito, só perguntou: "O que houve?" E eu menti. Disse que tinha passado mal, que tinha tido uma tontura. Mas aquela noite ficou comigo. Aquela voz, aqueles olhos, aquela presença. E o pior, eu sabia que ela não tinha ido embora. Ela só estava esperando a próxima brecha. E eu ainda achava que estava no controle. Era para ser uma noite comum.
cansado, cabeça pesada, corpo exausto. Raquel já dormia. A casa, finalmente em silêncio. Me deitei sem orar, como sempre. Virei de lado e fechei os olhos, tentando ignorar aquele peso que parecia morar comigo há semanas. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu não adormeci. Eu simplesmente apaguei. Foi como se alguém tivesse puxado meu espírito com violência para fora do corpo. Não teve sonho, não teve transição suave. Quando percebi, já estava de pé num lugar que não era minha casa. Era um campo aberto, escuro, úmido, onde o ar era pesado e o chão parecia carne pulsando. O céu, ou o que deveria ser o céu, era um manto escuro costurado por relâmpagos vermelhos. Não havia lua, nem estrelas, apenas uma neblina sufocante que deixava tudo opaco. Caminhei alguns passos tentando entender onde estava, mas com cada passo a temperatura caía e o som ao meu redor parecia morrer. De repente ouvi gritos, mas não eram gritos de dor comuns, eram gritos de desespero, de perda eterna. Milhares de vozes clamando por socorro, como se soubessem que ninguém responderia. Aquilo me gelou até os ossos. Uma voz grave ecoou. "Venha ver." Olhei para o lado e vi um ser alto, envolto por uma túnica branca que brilhava suavemente, mesmo em meio à escuridão. Seu rosto era oculto por um véu de luz. Não me senti ameaçado, mas também não senti consolo. Era como estar diante de alguém que não devia explicações. Sem dizer mais nada, ele apontou para uma abertura no chão. Um buraco se formou sob meus pés e fui puxado. Caí em queda livre por segundos que pareciam eternos, até que fui lançado num lugar que não parecia ser feito para humanos. Aquilo era o inferno e eu estava lá. Chão de brasa viva, montanhas de carne retorcida, cheiro de enxofre, de cabelo queimado, de podridão. Demônios voavam em círculos, mas não tinham asas. Se moviam como sombras líquidas, rindo com vozes de criança. Pareciam zombar de mim, me reconhecer. O cristão consciente chegou. Um deles sussurrou ao meu ouvido. Virei para trás e não vi ninguém. Apenas sombras se afastando, derretendo no fogo. As paredes respiravam, literalmente. Elas se contraíam e inflavam como pulmões vivos, gemendo a cada movimento. Vi pessoas comuns, de terno, de vestido, com bíblias nas mãos queimadas. Algumas ainda seguravam envelopes de dízimo, vazios. Outras gritavam, mas eu era crente, eu participava do louvor, eu orava. E os demônios riam, gritando de volta, mas não era obediente, dava tudo, menos o que Deus pedia. Eu comecei a andar entre eles. Me empurravam, me olhavam com raiva, como se eu fosse um novo morador. Um deles me agarrou pelos ombros e gritou com olhos vazios. "Você também mentia, você zombava do altar, achava que Deus era burro." Tentei correr, mas o chão grudava meus pés como piche quente. Meu corpo doía, mas não queimava. Doía por dentro, como se cada pensamento meu estivesse sendo rasgado e projetado naquele lugar. O anjo que me trouxe reapareceu, apontou com a mão, e então vi uma multidão, uma fila enorme, infinita. Todos tinham uma marca na testa. Não era tatuagem. Era uma queima viva que formava a palavra ladrão. Eram pessoas de igreja. Eu reconhecia alguns rostos. Um irmão da portaria, uma moça do grupo de dança, um velho que sempre orava alto. Estavam ali andando em círculo, presos, gritando e murmurando que não sabiam que isso era roubo. Aquele que parecia um anjo falou: "Estavam na igreja, mas roubavam a Deus. Preferiam desconfiar dos homens do que obedecer ao Senhor." Meus olhos encheram de lágrimas, mas lá, chorar era inútil. Lágrimas evaporavam antes de escorrer, e o fogo não queimava a pele, queimava a alma. O mais horrível foi quando olhei para baixo e vi meu próprio reflexo, meu rosto com a mesma marca. "Ladrão!" gritei. Mas eu ajudava os outros, eu fazia o bem, eu questionava por justiça.
E a resposta veio como trovão. Você ajudava quem queria, mas negava ao Senhor o que era dele. Caí de joelhos. Tentei clamar, mas minha boca travou. Senti meu corpo começar a afundar naquele chão vivo. Estava me tornando parte daquele lugar. O mesmo anjo se aproximou e disse com a voz firme: você está vendo o lugar reservado àqueles que se acham sábios demais para obedecer. E antes que o chão me engolisse de vez, tudo sumiu. Fui puxado de volta com violência. Me vi caído no chão, sem forças para levantar. Ainda estava naquele lugar maldito. O ar era espesso, sufocante, como se respirasse cinzas. Ao meu redor, gemidos ecoavam em todas as direções. Mas agora, os sons eram mais próximos. Mas humanos! Levantei o rosto com esforço e comecei a reconhecer pessoas no meio da fumaça. Roupas queimadas, rostos deformados, mas os olhos eu jamais esqueceria. Eram pessoas da igreja, da minha antiga juventude, gente que me abraçou, que cantava nos cultos, que impunha as mãos em oração. O primeiro que vi foi o Vinícius, ex-líder de jovens. Ele sempre foi referência para muitos. Orava bonito, sabia a Bíblia de cor, tocava violão no louvor. Mas ali estava nu, coberto de queimaduras, com as mãos sangrando enquanto se arranhava. Quando me viu, berrou: Leandro, eles não avisaram. Diziam que Deus era amor, só amor. Eu cantava, eu pregava, mas nunca fui dizimista de verdade. Eu gastava tudo comigo, achava que não tinha problema. Tentei me aproximar, mas algo me puxou de volta. Era como se eu estivesse preso a uma linha invisível que me impedia de tocar qualquer um ali. Vinícius se afastou, se debatendo no meio de labaredas que não queimavam o corpo mais, explodiam por dentro. O fogo ali era como culpa viva. Mais à frente, vi uma mulher ajoelhada. Era a missionária Carmen. Ela viajava o país, fazia vídeos no YouTube pregando contra doutrinas que considerava legalistas. Sempre dizia que o dízimo era coisa do Antigo Testamento. Ela olhou para mim com os olhos virados de dor e gritou: eu ensinei errado. Disseram que a graça me cobriria, mas aqui não tem graça nenhuma. A verdade me queimou. Ela batia a cabeça no chão como se tentasse apagar a lembrança. Ao redor dela, dezenas de pessoas gritavam a mesma coisa. Eu era missionário, eu era ministro de dança, eu orava nos montes. E os demônios respondiam com gargalhadas: mas vocês nunca foram fiéis. Vi um homem coberto por uma capa escura que tentava esconder o rosto. Quando ele virou de lado, meu coração quase parou. Era o Jader, um cantor gospel famoso, um dos que eu ouvia em looping na adolescência. Sua voz ecoava em todas as igrejas. Mas ali, ele tremia. Com a voz rasgada, gritou: eles ainda cantam minhas músicas na terra, mas aqui ninguém me ouve. Aqui até minha adoração virou grito vazio. Ao redor dele, centenas de vozes repetiam refrões de louvores, mas em lamentos distorcidos, como se zombassem do próprio Deus. Um demônio com aparência de criança soprava nos ouvidos deles frases como: o céu é para obedientes, não para famosos. De repente, uma luz sombria iluminou um altar. Mas ele era invertido. Ao invés de cruz, havia uma balança quebrada. Em um dos pratos, moedas queimando. No outro, mãos humanas, decepadas. A multidão corria para alcançar a balança, como se ainda tentassem compensar. Mas era tarde demais. Apareceu uma mulher com vestes de diaconisa, ainda com um crachá queimado pendurado no pescoço. Ela dizia: mas eu limpava os banheiros da igreja, eu varria com alegria, eu era fiel. Um demônio se aproximou e respondeu: era fiel, até olhar para o salário e dizer: esse mês não dá para dizimar. O que vale mais, seu serviço ou sua obediência? O anjo que me acompanhava apareceu novamente, flutuando sobre as cabeças, e apontou para a marca na testa de cada um ali. Todas diziam: ladrão. Não era tinta,
Era como fogo que não se apagava, marcado no espírito. Fiquei mudo. Minhas pernas tremiam. Minhas mãos ardiam. Eu queria gritar, fugir, desmaiar, mas tudo o que consegui fazer foi sussurrar: por que eles estão aqui? E o anjo, com a voz firme, respondeu: porque roubaram ao Senhor. Preferiram confiar nos seus próprios julgamentos do que na palavra. Achavam que sabiam mais que Deus. De longe, ouvi novamente a voz do cantor Jader. Eu cantei, eu preguei, mas nunca entreguei o que era de Deus. A fama me cegou. O dízimo eu tratava como esmola. As palavras me cortavam por dentro. Era como se cada frase fosse um espelho apontando para mim. Eu também tinha zombado. Eu também tinha dito: não dou meu dinheiro para pastor nenhum. E então um dos condenados me olhou nos olhos, estendeu o braço apontando direto para mim e gritou com ódio: você é o próximo! Fui puxado para trás com força, o chão rachou e caí de novo, num lugar ainda mais profundo. A queda parecia interminável. Era como se eu estivesse sendo sugado por um buraco feito de gritos. O ar ficou mais denso, como lama. Eu tentava respirar, mas o próprio ar parecia me engasgar. Meus olhos ardiam, meu peito queimava, e quando pensei que ia apagar, aterrissei. O lugar onde caí era escuro, mas não vazio. Era um grande salão feito de pedra viva, coberto por símbolos estranhos que brilhavam em vermelho. Nas paredes, milhares de olhos se abriam e fechavam, como se observassem tudo ao mesmo tempo. E à minha frente, um trono. Mas não era de glória, era de crânios. Fui erguido por uma força invisível. Meus pés não tocavam o chão, mas eu estava preso. Correntes negras envolviam meus braços e pulsavam como serpentes. A atmosfera era opressora, como se o próprio ambiente me acusasse. Então, uma voz trovejante preencheu o espaço. Não era grito, era autoridade. Leandro, você me roubou. Tentei responder, mas minha boca não se movia. Dentro da minha mente pensei: eu ajudava pessoas, eu dava esmolas, comprava remédios, ajudava a família. A voz voltou, agora mais próxima. Você ajudava quem você escolhia, mas negava o que era meu. De repente, uma tela flamejante se abriu diante de mim. Nela, cenas da minha vida. Eu assisti a mim mesmo, zombando da igreja, rindo em rodas de conversa, digitando piadas sobre dízimo nos grupos. Cada risada minha voltava como eco e se transformava em gritos. A voz falou mais uma vez. Você usou sua razão para esconder sua rebeldia, achou que estava acima da obediência. Foi então que ele apareceu. O ar mudou. O ambiente tremeu. Do meio das sombras surgiu uma figura, que à primeira vista parecia comigo. Mesmo rosto, mesmos olhos, mesma roupa. Fiquei paralisado. Era como me ver no espelho, mas com algo errado. A pele era pálida demais, o sorriso largo demais e os olhos completamente negros, sem fundo. O outro eu começou a rir, uma risada lenta, zombeteira. Você sempre foi meu, Leandro, só faltava assinar embaixo. Tentei me mover, mas as correntes apertaram. O outro eu andava ao meu redor, me observando como se analisasse uma mercadoria. Você questionava tudo. Zombava dos pastores, chamava os fiéis de idiotas, dizia que Deus não precisava do seu dinheiro, que ele te entendia. Se aproximou mais, rosto colado ao meu. Pois bem, ele entendeu e me entregou você. Dei um grito que não saiu. Era como se estivesse mudo por dentro. O outro Leandro se afastou, foi até o trono de crânios e se sentou. Bateu palmas. Demônios surgiram pelas paredes, saindo como vermes de dentro da carne viva. Eles traziam objetos, celulares, cartões de banco, extratos. Tudo com meu nome. Cada item representava escolhas que fiz, justificativas que dei. Vi a televisão que comprei com o dízimo separado.
Vi o jantar caro no lugar da oferta. Vi as mensagens que enviei dizendo: Deus não é banqueiro. E todos eles gargalhavam. Então o eu no trono apontou para mim e gritou: condenado por rebeldia disfarçada de sabedoria, por orgulho mascarado de lucidez, por roubar a Deus com convicção. O chão sob meus pés começou a se abrir. Um abismo ainda mais escuro surgiu. Garras começaram a sair das bordas. Elas não arrancavam carne, elas rasgavam consciência. Bem-vindo ao galardão dos murmuradores, dos críticos, dos zombadores da fé. As correntes começaram a me puxar. Senti como se minha alma estivesse sendo sugada por 1000 agulhas. E no fundo do poço, ouvi coros demoníacos cantando. Eles diziam: Deus me conhece. Agora conhecem o Deus que julga. Eu tentei clamar. Pensei em gritar: Jesus! Mas nem o nome saía. A garganta parecia costurada por dentro. As garras se aproximavam. Eu vi a morte da minha fé e a sentença se cumprir. Eu estava caindo, indo, até que uma luz estourou no meio do salão. Um clarão absoluto. Os demônios gritaram. O outro eu se contorceu e tudo tremeu. E foi quando acordei. Acordei com um grito preso na garganta, ofegante, suando frio. O peito doía como se algo ainda me apertasse por dentro. Levei alguns segundos para entender onde eu estava. A luz da manhã entrava fraca pela fresta da janela. O ventilador girava devagar no teto, mas o ar ainda estava denso, quente e pesado, como fumaça invisível. Me levantei devagar. Cada músculo tremia. Fui até o espelho do quarto e gelei. Havia um arranhão no lado direito do meu rosto, fino, vermelho, como se tivesse sido feito por unha. Mas eu não lembrava de ter me machucado. Toquei o ferimento e senti dor real. Era como uma marca deixada por algo que não deveria ter existido. Saí do quarto, tentando respirar com calma. O corredor da casa estava escuro, mesmo com o dia amanhecendo. A lâmpada queimada pendia do teto como um enforcado silencioso. No chão da sala, marcas de pegadas queimadas, como se alguém tivesse pisado com pés em brasa. Uma delas ia até a porta do banheiro. Me aproximei sem saber por quê. Quando entrei, a luz do espelho piscou sozinha. O mesmo espelho que me mostrara a criatura. A mesma moldura. Mas agora havia algo a mais. Uma marca. 3 letras como arranhadas por dentro do vidro. M-E-U. Engoli seco. Me afastei. Caí de joelhos no corredor. Tentei orar, mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui foi dizer: Deus, me perdoa. Meu corpo inteiro tremia. Era como se parte de mim ainda estivesse presa lá embaixo. Raquel entrou pela porta naquele instante. Tinha ido à padaria bem cedo. Me encontrou ajoelhado, com o rosto em prantos, cercado por pegadas queimadas e cheiro de enxofre. Ela largou a sacola e correu até mim. O que aconteceu, Leandro? Eu a abracei como uma criança com medo. Chorei, soluçando. Demorei minutos para conseguir explicar. Falei aos pedaços, entre lágrimas e tremores. Eu vi o inferno. Eu vi crentes lá. Eu vi o diabo com o meu rosto. Eu estava indo, Raquel, eu estava indo. Ela ficou em silêncio. Só chorava comigo. Colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar. A voz dela era calma, mas firme. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor ainda fala, porque o Senhor ainda resgata, porque o Senhor mostrou antes que fosse tarde. Naquele momento senti uma onda quente percorrer meu corpo. Era como um calor de dentro para fora. Não era medo. Era algo que limpava, queimava sem doer. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos senti paz. Depois da oração, Raquel me levou até a cama. Me cobriu. Ficou ao meu lado, em silêncio. Eu tremia. Estava exausto, mas acordado. Nenhum sono viria naquela manhã. Só um turbilhão de imagens rodando na minha cabeça.
Horas depois me levantei e fui até o espelho de novo. O arranhão no rosto tinha escurecido, mas estava lá. Olhei bem nos meus próprios olhos e disse em voz baixa: "Você não vai mais brincar com o sagrado." Naquela mesma tarde, fui até a gaveta onde guardava os extratos bancários. Peguei o envelope onde havia separado o dízimo meses atrás, ou o que restava dele. Parte já tinha virado supérfluo, mas o que restou, eu guardei. No fim do dia, fui até a igreja, sozinho. O culto não tinha começado ainda. As luzes estavam apagadas. Entrei pela lateral, respirei fundo, o cheiro de madeira, de carpete, o eco dos meus passos. Tudo parecia diferente, como se estivesse ali pela primeira vez. Fui até o altar, me ajoelhei. O envelope nas mãos tremia. Não falei muito, só chorei. E disse: "Eu entendi. Agora eu entendi, Senhor. Tarde, mas entendi." De olhos fechados, ouvi algo que não sei explicar. Não foi uma voz audível. Foi algo dentro do meu espírito. Uma frase clara, firme: "Ainda há tempo." Saí daquele templo com outra consciência, outra alma, como se tivesse deixado um cadáver espiritual para trás. Ainda tremia por dentro, mas era outra tremedeira. Era reverência, era temor. Naquela noite, Raquel me viu diferente. Me olhou e disse sorrindo: "Você voltou." E eu respondi com um nó na garganta: "Voltei, antes que fosse tarde demais." No dia seguinte, acordei com um propósito na alma. Eu precisava resolver o que por anos alimentei dentro de mim: o rancor contra os líderes da igreja, principalmente contra o pastor Cláudio. Durante tanto tempo fiz dele meu alvo, meu argumento, meu bode expiatório. Agora eu precisava encará-lo, mesmo que a vergonha me devorasse por dentro. Peguei o telefone, disquei o número da secretaria da igreja e perguntei se o pastor poderia me receber. A atendente pareceu surpresa. "Leandro, claro, vou avisar a ele. Pode vir hoje à tarde." Respirei fundo. Era isso, sem mais adiamentos, sem máscaras. Cheguei na igreja mais cedo. Estava nublado, o céu carregado. A fachada que eu antes desprezava agora me parecia diferente. Não por fora, mas por dentro de mim. Esperei sentado numa das cadeiras da recepção, mãos suadas, perna tremendo, estômago embrulhado. Quando a porta da sala pastoral se abriu, vi Cláudio. Ele sorriu com gentileza e estendeu a mão. "Leandro, que prazer te ver. Senta, irmão." Sentei sem responder. Engoli o orgulho com a garganta seca. Ele parecia sincero, mas algo em mim ainda resistia. Ainda existia uma última ponta de desconfiança. "Pastor, eu vim aqui porque eu te julguei por muitos anos. Acho que ainda carrego muita coisa errada no coração." Minha voz falhou. As palavras saíam aos trancos. Ele ouviu sem interromper. Só me olhava com os olhos mansos. Eu pensei que o senhor roubava a igreja, que vivia às custas do povo, que usava o dízimo para se enriquecer. Fiz piada do senhor em grupo de WhatsApp. Usei meme com sua cara em nota de R$100. Baixei os olhos. A vergonha me esmagava. O pastor se levantou, andou até um armário e tirou uma pasta grossa. Colocou sobre a mesa. "Você quer saber o que fazemos com os dízimos, Leandro?" Eu assenti sem saber o que esperar. Ele abriu planilhas, recibos, fotos. Mostrou doações mensais a famílias carentes, projeto de alfabetização gratuito num galpão alugado pela igreja, uma casa que estavam reformando para uma irmã viúva com 3 filhos, até uma parceria com um abrigo de idosos. Meus olhos começaram a arder. A garganta fechou. Enquanto ele falava, minha mente mostrava flashes das vezes em que eu zombava com os amigos. "Olha aí o pastor ostentação. Deve estar viajando com o meu dinheiro. Mais fácil dar meu dízimo para caridade." "Leandro", ele disse baixando a voz, "nem tudo precisa ser divulgado. Algumas obras de Deus são feitas em silêncio, não para aplauso, mas por amor." Ele respirou fundo. "Mas se o seu coração precisava ver, tá aqui."
Eu não consegui mais segurar. Comecei a chorar, um choro feio, desajeitado. Levantei da cadeira e me ajoelhei ali mesmo no carpete do gabinete. Me perdoa por tudo. Eu não sabia. Eu achava que estava certo, mas eu era só mais um crítico, mais um hipócrita que se achava inteligente demais para obedecer. O pastor se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e orou. Não me humilhou, não expôs, só orou. E, naquela oração, eu senti algo quebrar dentro de mim. Era o orgulho, a autossuficiência, o veneno do julgamento. Ao final da oração, ele disse algo que nunca esqueci. Você pode não confiar em homens, Leandro, mas nunca brinque com o que é de Deus. O dízimo não é para agradar o pastor, é para provar a sua fidelidade. Saí dali outro homem, ainda abalado, ainda envergonhado, mas com os olhos abertos. Pela primeira vez, entendi que o problema não era o pastor, era eu. Era o que eu carregava por dentro. No caminho para casa, lembrei do grupo de WhatsApp. Entrei no chat, apaguei todas as mensagens antigas e mandei só uma frase. Zombar do altar é zombar de Deus. Eu vi e não recomendo. O domingo chegou. A semana inteira foi como um deserto cheio de vozes, memórias e confrontos internos. Mas agora eu estava pronto. Pela primeira vez em anos, acordei cedo, vesti minha melhor roupa, não por vaidade, mas por respeito. A igreja já não me parecia um prédio, era um altar. E eu, um pecador buscando redenção. Raquel me olhou surpresa quando me viu com a Bíblia na mão. Vai comigo hoje? Perguntou, tentando esconder o sorriso. Eu apenas assenti com a cabeça. Hoje eu preciso ir. E ela entendeu. Pegou minha mão, apertou com força. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava feliz de verdade. Durante o caminho, meu coração batia rápido. O envelope com o dízimo estava no bolso interno da minha camisa. Não era o valor total do que eu deveria ter devolvido durante todos esses anos. Era o que eu tinha agora. Mas aquele valor, para mim, era mais pesado do que barras de ouro. Entramos na igreja, as luzes estavam acesas, o louvor já havia começado. Me sentei em silêncio, observei tudo, o rosto das pessoas, os gestos, as mãos erguidas. Pela primeira vez, não vi fanatismo, vi fé, vi entrega. Vi o que eu nunca havia enxergado por trás da aparência. O pastor Cláudio subiu ao púlpito, abriu a Bíblia em Malaquias 3. Meu coração disparou. Eu sabia, era para mim. A palavra era clara. Roubará o homem a Deus? Meus olhos encheram de lágrimas, não de medo, mas de arrependimento. Chegou o momento da entrega dos dízimos e ofertas. Os diáconos se posicionaram. A igreja ficou em silêncio. O louvor continuava suave ao fundo. Peguei o envelope. Minhas mãos tremiam. Levantei-me e caminhei lentamente até o altar. Cada passo era como atravessar um rio de culpa, mas também de graça. Quando cheguei à frente, ajoelhei. Não por cerimônia, por quebrantamento. Coloquei o envelope na salva e fechei os olhos. Senti como se tivesse entregue mais que dinheiro. Entreguei minha arrogância, meu julgamento, minha resistência. Fiquei ali alguns minutos. Alguém colocou a mão no meu ombro. Era o pastor. Sem dizer nada, ele só assentiu com a cabeça e orou baixinho por mim. E eu chorei. Chorei como nunca. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se uma tonelada tivesse saído das minhas costas. Voltei para o banco com o rosto molhado, mas a alma limpa. Raquel segurava um lenço. Me entregou sem palavras. Só me olhou com amor. E naquele olhar havia mais pregação do que 1000 sermões. Durante a semana tudo mudou. Começou com coisas simples. Um cliente antigo que havia sumido me ligou pedindo manutenção de urgência. Pagou adiantado. No mesmo dia, um amigo de infância me ofereceu sociedade num pequeno projeto. Eu nem pedi. As coisas apenas começaram a acontecer, mas o maior milagre foi interno. A paz que voltou para o meu coração. O prazer em orar de novo. A vontade de abrir a Bíblia, não para debater, mas para ouvir.
A fé que parecia enterrada floresceu. Voltei a frequentar a célula. Depois, fui convidado para ajudar com os adolescentes. Fiquei surpreso. Mas eu sou o que mais criticou essa igreja. O líder apenas disse: e por isso mesmo, Deus transforma críticos em testemunhas. Em pouco tempo comecei a liderar uma reunião só com homens feridos como eu. Gente que tinha trauma da igreja, que achava que pastor era tudo igual, que pensava que dízimo era invenção de homem. A cada semana contava meu testemunho e via olhos se abrindo, vidas se restaurando. Um deles me disse: cara, eu sempre tive raiva de pastor, mas você falou com tanta verdade que até minha esposa quer voltar para a igreja. E ali eu entendi. Deus estava me usando, mesmo depois de tudo. Hoje, quando recebo qualquer valor, a primeira coisa que separo é o dízimo. Não por medo do inferno, mas por amor, por gratidão, por obediência, porque entendi que fidelidade não é sentimento, é postura, é honra. E toda vez que coloco meu envelope no altar, eu lembro do cheiro de enxofre, lembro da multidão com a marca de ladrão na testa, lembro do meu rosto no trono de crânios e agradeço, porque Ele me trouxe de volta, porque Ele me perdoou. Hoje, quando subo em qualquer altar ou pego um microfone, eu não me apresento como evangelista, obreiro ou líder. Me apresento como alguém que foi ao inferno e voltou. Alguém que zombou do que era santo, achando que era inteligente, mas que foi salvo pela misericórdia antes de ser tragado de vez. Já contei esse testemunho em igrejas grandes, em grupos pequenos, em reuniões de casais e até em praças públicas. E sempre que começo, há quem ria, quem torça o nariz, quem diga isso é exagero. Mas eu não me importo, porque eu sei o que vi. Vi crentes no inferno, vi gente que orava, que cantava, que profetizava, vi gente com Bíblia embaixo do braço e marcas de ladrão na testa. Vi líderes, missionários, levitas, pregadores, todos no mesmo lugar, gritando, arrependidos, mas sem chance. Vi o diabo sentado no trono, com o meu rosto. Vi demônios dançando sobre envelopes vazios. Vi igrejas cheias na terra e o inferno ainda mais lotado. Vi o quanto Deus é justo e o quanto eu fui cego, e é por isso que hoje eu falo, grito, testemunho, não para assustar, mas para alertar, porque assim como Ele me mostrou, eu acredito que muitos que se acham certos estão a passos de cair no mesmo abismo. Tem gente que diz: eu não dou dízimo porque conheço igrejas corruptas. E eu digo: Deus não vai julgar você pelo erro dos outros, vai julgar pela sua fidelidade. A sua desculpa não cancela o princípio. Outros falam: eu ajudo os pobres, isso é melhor que dar dinheiro para pastor. Eu também pensava assim, e quase perdi minha alma por esse pensamento bonito, mas enganoso, porque o dízimo não é caridade, é obediência. Teve um culto em que uma senhora se aproximou chorando. Meu filho morreu sem voltar para Jesus. Será que foi para o inferno? Eu não sou juiz, mas hoje eu respondo diferente. Se ele morreu roubando a Deus, sem arrependimento, eu vi onde essas pessoas estavam. Duro? É, mas é a verdade que me libertou. E se eu for amaciá-la para te agradar, estarei negando o que Deus me mostrou com meus próprios olhos. Já recebi críticas, já me chamaram de sensacionalista, herege, mentiroso. Já me disseram que estou espalhando medo, mas o que eu vi foi muito mais do que medo. Foi justiça, foi sentença, foi realidade. E a realidade é que o inferno está cheio de gente que se dizia de Deus, gente que fez tudo menos obedecer naquilo que parecia pequeno para eles, mas grande para Deus. Hoje, o dízimo é a primeira coisa que separo, antes da parcela do carro, antes da internet, antes da comida, porque para mim é um lembrete. Você foi resgatado, e quem foi resgatado, obedece.
Quando prego, sempre termino com a mesma frase. Aquela que ainda ecoa dentro de mim desde aquela noite maldita. Você pode não gostar do pastor, mas não brinque com o que é de Deus. E se você está me ouvindo agora e ainda se justifica, ainda argumenta, ainda diz que Deus conhece seu coração, então ouça isso. Eu também dizia isso. Eu também achava que sabia tudo. E eu vi o inferno. E ele não é uma metáfora. Ele é real. E você não quer descobrir isso tarde demais. Vimos aí mais um vídeo. Eu quero, neste final, deste vídeo, orar pela sua vida, casa, família, aonde você estiver. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sua casa, seu lar. Que as mãos do Senhor estejam estendidas. A Bíblia diz que se Deus não guarda a cidade, não guarda a casa, em vão vigia os seus sentinelas. E neste dia chamado hoje eu estarei clamando, orando pela tua vida. Eu sei que Deus, Ele tem algo de melhor para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu estarei orando, intercedendo para Deus operar o milagre, porque operando o Senhor, quem impedirá? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, de nós estarmos aqui para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Perdoa, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por tudo. Te agradecendo, meu Pai amado, por este dia. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a cada um, meu Pai, que for contemplar e ver este coração, vai enchendo da tua glória e do teu poder, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do aniversário, a cada casa, a cada família, Senhor amado, nesta hora, cobre com teu sangue, a cada, meu Pai, pedido de oração feita nos comentários, feita, meu Pai, nas lives. Deus, eu quero lhe entregar nas tuas mãos, vai trabalhando com grande glória e poder, repreendendo todo o mal, toda a seta do adversário. Levanta teus filhos, capacita, meu Pai, com as tuas mãos, meu Pai, poderosas. Eu creio neste dia chamado hoje, que a glória do Senhor vai se manifestar, o teu Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e aonde tiver um fraco, o Senhor vai fortalecer, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece e me dá vitória, e tem me levantado, meu Pai, a cada dia mais e mais. Tira, meu Pai, todo eu, tira, meu Pai amado, toda a soberba. Não deixa, meu Pai, que a soberba venha penetrar em nossos corações, mas que a tua glória e o teu poder venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio e acredito, meu Pai, na tua palavra. Eu creio, meu Pai, e acredito, meu Pai, que grandes coisas estão por vir e por isso estamos alegres. Visita, meu Pai, capacita, vai repreendendo toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Oh, Espírito Santo, não deixa, Senhor, que nada venha acontecer com teus filhos, nada venha acontecer, meu Pai, com as tuas filhas, mas que a tua graça e a tua misericórdia venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as janelas do céu, meu Pai, serão derramadas sobre a vida dos teus filhos fracos, meu Pai, que entrar aqui, o Senhor vai fortalecer, pessoas que entrarão aqui, meu Pai, desanimadas, vão sair, meu Pai, revigoradas pelo Espírito que há no teu nome. Deus Todo-Poderoso de amor e bondade, levanta, meu Pai amado, servos e servas tuas, meu Pai, com grande poder e autoridade para, Senhor amado, pisar e pegar em serpentes e escorpiões, e se beberes, meu Pai, alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque o Senhor está
está conosco, está na nossa vida, está na nossa história. O Senhor controla, meu Pai amado, o dia, a tarde, a noite. O Senhor, meu Pai, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Antes de ser, o Senhor já era. E eu creio, meu Pai amado, que o Senhor vai ser, Senhor, até a consumação dos séculos. E quando a trombeta soar, e os mortos ressuscitarão ao que ali está, meu Pai amado, Deus cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus aí nas mansões celestiais. Oh, Espírito Santo, glorifico e exalto o teu nome, porque, meu Pai amado, mesmo sendo pecador, falho, errôneo, o Senhor tem sido comigo e tem sido com a tua igreja fortalecendo e tirando, meu Pai, toda pedra de tropeço. Deus Todo-Poderoso, toma, meu Pai, a cada um nas tuas mãos. Deus, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, Senhor, precisando, meu Pai, ser levantados, precisando, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo, que nesta hora o Senhor venha levantar e venha erguer, meu Pai, uma nação poderosa, que venha, meu Pai, proclamar o teu evangelho e levar a tua palavra. A tua palavra diz, meu Pai, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero, meu Pai, pregar a cada dia mais e mais, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento do teu Espírito Santo, para decidir o que é o certo e o que é o errado, porque infelizmente, meu Pai, o mundo já é do maligno e o diabo, ele tem, meu Pai amado, trabalhado em mentes e levando, meu Pai, o máximo de almas para o inferno. Mas eu creio neste dia chamado hoje, que este mal vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai, meu Pai, derramando a tua glória, o teu poder, vai passando com a vassoura de fogo e tirando, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tira, Senhor amado, e renova o teu povo, a tua igreja, para, meu Pai amado, cantar as nações celestiais. Deus Todo-Poderoso, vai tirando todo espírito de divisão, espírito de fofoca, espírito de inveja nesta hora. Seja quebrado todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio e acredito que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O Senhor dará vitória ao teu povo, à tua igreja, e nós vamos, meu Pai amado, no final desta batalha, cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor na minha vida e na vida do teu povo, da tua igreja. Glorifico e exalto o teu nome, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nós venhamos permanecer firmes e constantes e abundantes na tua obra, sabendo, meu Pai, oh Espírito Santo, que naquele grande dia o Senhor voltará e buscar um povo chamado e escolhido para morar com o Senhor aí nas mansões celestiais. A tua palavra diz e revela, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero estar, meu Pai, entre esses poucos escolhidos. Oh Espírito Santo, oh glória seja dado ao teu nome. Naquele grande dia teremos muitas surpresas. Aqueles que dizem que vão estar, talvez não vão estar na fila da promessa, e aqueles que pensam, meu Pai, que não vão estar, no final do grande dia vai se arrepender e vai estar cantando com o Senhor aí nas mansões celestiais. O Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor julga a nossa causa. E, Senhor amado, a tua palavra diz, não julgueis para que não sejam julgados. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta hora, neste lugar, que a tua glória venha, meu Pai, se manifestar, e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha tomar os quatro cantos desta terra, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cada um do Rio de Janeiro, Macapá, Amapá, a cada um de Fortaleza, Ceará, a cada um, meu Pai amado, de todo o mundo de estado, a cada um da Inglaterra, a cada um da Itália, a cada um da Noruega, a cada um, meu Pai amado, da França, a cada um da Alemanha, a cada um, meu Pai amado, deste canto do Brasil e do mundo, que venha ser, meu Pai, se manifestar da tua glória e o teu poder. Une, meu Pai, as famílias, Deus, esse espírito de divisão, esse espírito de separação, esse espírito de desentendimento entre as famílias agora vai ser repreendido e jogado por terra. Eu creio e acredito na glória do Senhor que se manifestará, vai jogar
jogando, meu Pai amado, todo bloqueio mental por terra. Não deixa, meu Pai, que o adversário venha tomar, Senhor amado, as mentes dos teus filhos, mas que o teu Espírito Santo venha nos dar inteligência, meu Pai, dos altos dos céus, Espírito Santo da verdade. Obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas já fez o Senhor, e por isso o Senhor irá se manifestar, e nós viremos o sobrenatural se manifestando em cada família, meu Pai, neste dia chamado hoje. Glorifique e exalta o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Toma a cada um nas tuas mãos, abençoa e dá vitória para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite neste dia chamado hoje. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para este vídeo alcançar o máximo de almas e entrar aqui também, deixar seus pedidos de oração. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida aí também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, Adonai. Fiquem todos na paz. Fui!